Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui na Igreja Casa de Oração de Soteiro, pela primeira vez visitando e tendo essa responsabilidade. Agradeço muito aos irmãos da localidade por essa oportunidade. Eu sei que tem inúmeros irmãos aqui que têm o Ministério da Palavra. Eu vi o Senhor com tanta vitalidade aqui à frente, regendo. Falei assim, esse irmão deve ter uma palavra maravilhosa também, né? Gostaria de ouvi-lo um dia, assim como os demais irmãos. Mas, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Vitório Kudrowski, nasci em Barra de São Francisco, tenho 28 anos, estou casado com a Thaís. Resido em Aracruz, já tem bastante tempo, e já trilho, né, no caminho da pregação, pela honra e glória do nosso Deus, que tem me chamado para isso. Então, o que nós podemos fazer é estudar, né? Estudar. E eu fico muito feliz que a igreja esteja completando 7 anos no ministério aqui, continue firme e forte, que nós sabemos que é muito difícil, né? Nós que estamos no meio, na frente de alguns trabalhos, nós sabemos o quanto é difícil manter uma igreja de pé. E que Deus continue abençoando os irmãos da localidade e outras localidades que se fazem presente aqui. Pois bem, irmãos, o nosso texto está localizado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 22. Eu vou estar lendo na versão NVT, vai estar ali no Data Show. Gostaria que todos acompanhassem a palavra de Deus. A palavra diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Amém? Curvem suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda faz por nós. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso, pela presença dos irmãos aqui, ó Deus. Que o Senhor continue a falar conosco, ó Pai, através da Tua mensagem. E que os nossos corações estejam preparados para recebê-la. E os nossos ouvidos preparados para ouvi-la. Que o Senhor seja sempre glorificado, não só hoje, mas eternamente. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, esta aqui é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica. E quando eu fui convidado, né, para estar ministrando hoje aqui, eu queria fugir um pouco, né, do convencional. Muitas das vezes, quando nós vamos a um culto de ações de graças, nós sempre ouvimos salmos. Salmos. E eu falei assim, não, desta vez eu quero uma carta do apóstolo Paulo. E justamente aqui, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica para alguns irmãos recém-convertidos na fé. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito povoada. Ela ficava ali na Mesopotâmia e havia uma grande roda de comércio.
era uma cidade politeísta, eles adoravam vários deuses. E o apóstolo Paulo, ele chega ali nessa cidade com o intuito de levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Isso nos conta lá no capítulo 17 de Atos, que nos traz exatamente essa história do apóstolo Paulo chegando e durante 3 sábados ele ministrando ali na sinagoga. Alguns estudiosos falam que ele ficou 2 meses, enfim, nós não vamos se atentar a isso. O que nós temos de fato é que ele fica 3 sábados. Vamos só pegar nesse ponto aí. Ele fica 3 sábados discutindo ali com judeus e também com gentios, por que não? Pregando a palavra de Deus. E não demora muito, aqueles irmãos começam a aceitar esse evangelho. Mas não fica por aí. A obra de Deus ali foi rápida, mas a obra do inimigo também. Nós vimos que se levanta uma grande perseguição com aquela igreja. E no decorrer do capítulo 17, mostra que Jason, um dos líderes da igreja, ele foi arrastado, foi ameaçado, foi preso. E por causa de quê? Do Evangelho. Por causa do apóstolo Paulo, que estava lá pregando, e eles queriam a todo momento pegar o apóstolo Paulo, provavelmente para dar fim na sua vida. Mas não era o momento do apóstolo Paulo morrer. Ele ainda haveria de fazer muito mais. Com a saída repentina do apóstolo Paulo, ele ficou preocupado com aqueles irmãos. Imagine só, hoje já é difícil lidar com pessoas que estão sendo preparadas para o batismo. Imagine depois. Os irmãos que têm mais experiência aqui podem falar. É complicado. Estamos a todo momento sendo bombardeados por inúmeras coisas. E o apóstolo Paulo sabia disso. E nesse bombardeio de coisas havia perseguição. Mas, com isso, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele envia Timóteo naquela cidade. Para quê? Para dar suporte no Evangelho ali. E aí vocês podem perguntar, mas por que não foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele disse que ele tentou ir, mas ele foi impedido. O diabo não deixou ele ir. Isso está lá no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. O diabo impediu o apóstolo Paulo de ir. Não sabemos o porquê, como foi as circunstâncias que ele não foi. Nós sabemos que alguém com má intenção impediu isso. Mas se Paulo não foi, Timóteo entrou na cidade. Ele não só entra na cidade, mas também ele continua o ministério que o apóstolo Paulo tinha deixado ali. E tempos depois, Timóteo ele volta até o apóstolo Paulo e leva consigo notícias a respeito da igreja. Como a igreja estava crescendo, estava forte. Mas também a igreja também faz algumas perguntas, porque o apóstolo Paulo ficou pouco tempo lá. E agora nós temos em nossas mãos a carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. E o apóstolo Paulo, ele fica tão contente, né? Nós vemos isso no decorrer da carta, que o apóstolo Paulo fica tão contente e ele responde a respeito das questões que a igreja faz. Questões a respeito do amor, da escatologia, respeito sobre a ressurreição dos mortos, entre outras coisas. E nós não vamos entrar em consideração aqui. Sendo assim, nós temos uma carta riquíssima, uma carta importantíssima para nós hoje, cheia de lições para novos convertidos ou não.
Essa carta foi importante para a igreja de Tessalônica naquela época, 2000 anos atrás, e ela continua sendo relevante nos dias de hoje. É indispensável nos dias de hoje. Eu gostaria muito que os irmãos refletissem comigo no que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje aqui. Nós ficaremos apenas no versículo 18, no qual está baseado o nosso tema de hoje, ações de graças, não é? Em tudo dai graças. E o que significa dar graças? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. O que significa dar graças? Irmãos, vocês conseguem imaginar como é escrever para uma carta para uma igreja na qual está sendo perseguido? Eu acho difícil isso, né? Complicado. Sabemos que os nossos irmãos em Cristo, talvez até parentes de sangue, estão passando por algum tipo de dificuldades, sendo presos, sendo mortos, enfim, qualquer adversidade. Imaginem só. E o apóstolo Paulo, ele escreve para estes irmãos. E os irmãos estavam correndo o risco de perder seus bens, estavam com risco de perder suas famílias, estavam com risco de perder sua própria vida. Mas eles permaneciam fortes no Evangelho. Pois bem, Paulo, ele escreve essa carta e ele deixa este versículo em especial, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Gostaria de examinar com vocês um pouco dessa frase que nós temos hoje aqui. Nós podemos imaginar que aquela igreja tinha pouco para dar graças, não? Sofrer perseguição é bom? Morrer é bom? Morrer é bom, né? A gente vai com paz. Mas quem não é cristão não é bom. Tudo que ele tem está aqui. É terreno. Para nós não. Para nós vamos para o Pai. Mas quando nós olhamos aqui, muitos deles sofriam demais, se tornavam até escravos. Isso era horrível. Então, nós podemos ver que como as coisas mudam, né? Aquela cidade tão rica, tão próspera, com um comércio tão grande, né? Alguns falam que durante o dia passavam 100 mil pessoas naquela cidade. Isso é grande, quase a população de Aracruz, 100 mil pessoas passavam por ali. E nós vemos que eles tinham seus deuses, eles tinham seus afazeres, os seus trabalhos. Então, quando eles recebem o Evangelho, e esse Evangelho incomoda eles e tiram eles da escravidão, tiram eles do pecado, e eles passam a se tornar uma igreja, uma família, começa a vir as perseguições. Parece que a vida deles estava indo tudo bem antes da conversão, né? Estou trabalhando, estou indo aonde eu quiser, tranquilo, ninguém está me perseguindo, ninguém está maltratando ninguém da minha família, está tudo bem. Estou adorando os meus deuses aqui, está tranquilo, está tudo perfeito. Pode parecer estar perfeito, mas não está. O Evangelho chegou, incomodou, eles aceitaram e passaram a ser referência de um mundo depravado, um mundo corrompido. E onde há luz, as trevas se incomodam. E foi isso que aconteceu. Quando a vida deles mudaram, a perseguição passou a fazer parte da vida deles. E muitas das vezes nós ouvimos o seguinte, em vários lugares, pode me corrigir se eu estiver errado. Algumas igrejas falam da seguinte forma: aceite Jesus, que Ele vai melhorar a sua vida.
Aceite a Cristo que Ele vai te dar uma casa, um carro próprio, uma esposa, um esposo, enfim, aceite a Jesus que Ele vai trazer coisas boas na sua vida. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer. Ele é poderoso, Ele é Deus. Quem sou eu para limitar Deus? Ele pode fazer. Ele vai fazer? Não sei. Não sei. Não acreditem que a sua vida vai melhorar. Não venha para o Evangelho acreditando que a sua vida vai melhorar. Essa é a lição. Não venha. Se você vier pelo motivo errado, você está completamente enganado. Não venha. Nada vai se tornar mais fácil. Não é isso que a palavra de Deus fala. Ao contrário, ela vai passar a ser difícil. Jesus Cristo, Ele nunca enganou ninguém dizendo que Ele iria mudar a vida de Beltrano ou de Ciclano para melhor, dar bens materiais, dar saúde. Ele nunca disse isso. Nós podemos ver que Ele sempre pregou a renúncia. Quem lembra que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23 até o versículo 25? Eu vou ler para os irmãos. Lucas 9, 23 a 25. Ele disse assim para a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Por acaso isso aqui é uma promessa de bens materiais? Para mim, é uma mensagem clara de renúncia. E é uma mensagem clara aqui de perseguição. Se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Ou seja, se você amar o mundo, amar as coisas que estão aqui, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Isso já mostra que você tem que ser diferente. E que se você é diferente, você vai sofrer perseguição. De alguma forma. Hoje nós estamos bem, né? No Brasil, teoricamente, não há perseguição. Mas, graças a Deus, pelo menos de minha parte, ainda não fui incomodado com ela. Mas sempre há uns percalços. Os irmãos podem ter certeza disso. Se essa passagem não ficou muito clara, nós podemos citar outra. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, de 13 até o versículo 14. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Está achando moleza isso aqui? É difícil, não é fácil, são poucos que encontram, são poucos que passam por essa porta. E Jesus está dizendo isso daqui. Repito, Ele não prometeu bens materiais, não prometeu saúde, não prometeu resolução de problemas de ninguém, mas Ele disse, Mateus capítulo 10, versículo 22, todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Uma promessa para aqueles que seguem a Jesus e têm Ele como seu Salvador. E é por isso que essa passagem no versículo 18 tem tanta relevância, pelo contexto que ela foi escrita e para quem ela foi escrita. E eu faço a pergunta para vocês: o que significa dar graças? Vocês sabem o que é dar graças? Você pode falar assim, dar graças, eu dou graças todo santo dia. Mas já foram na raiz desta palavra, graça? Dar graça é o reconhecimento de que aquilo que você tem, possui,
ou aquilo que você está vivenciando ou vivenciou, não é resultado de mérito seu, mas de alguém que lhe deu, alguém que lhe permitiu que aquilo acontecesse. Então isso gera em você uma consciência e que nós chamamos de graça, de gratidão. Sabe, aquilo que você está vivendo, aquilo que é algo bom, que você se sente alegre, que você acha assim, consegui. Não vejo em você. Não vejo em você. Isso foi concedido a você, mas não com base nos seus méritos. Sendo assim, um sentimento de gratidão é quando nós reconhecemos a Deus tudo aquilo que Ele faz por nós em todos os momentos. Ou seja, tudo procede de Deus. E a única reação que eu e você pode ter é de gratidão. É simples. Nós temos que reconhecer que o que nós temos é um favor imerecido. O próprio ato de respirar, as músicas que nós cantamos aqui, o sol da manhã, obrigado Jesus, o pão que nos alimenta, obrigado Jesus. O fato de nós estarmos vivos é o simples fato de ter um organismo aqui dentro que nos mantém. Isso você merece? Não merecemos isso. Mas Deus nos sustenta. Portanto, a única atitude que cabe a qualquer um de nós é reconhecer que esse Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de todo agradecimento. Não só hoje, mas para todos sempre. Tem uma frase, eu não consegui achar quem foi que escreveu, não me lembrei. Mas a frase diz o seguinte: buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência. Buscar a Deus em dias alegres demonstra fidelidade. Muitas das vezes nós procuramos a Deus quando está passando por perrengue, né? Ou aconteceu isso, aquilo, por aí vai, a gente lembra de Deus. Quando está tudo bom, focamos a nossa vida. Porque está tudo bem, você está confortável, você está estável. Então está tudo certo. Nós esquecemos dele. Isso é extremamente errado. Dar graças a Deus é basicamente reconhecer o amor, reconhecer a fidelidade, reconhecer que não somos dependentes e devemos também intimidade a Ele. Gratidão é tudo isso. Então, pratique. Nós devemos praticar. Isso não é só para o povo de Tessalônica. Não se enganem que é só para os tessalonicenses. Isso é para hoje, para todos nós. Isso nos leva ao segundo ponto. Quando nós lemos o texto, dêem graças em todas as circunstâncias. Eu parei assim e falei assim, tá, o apóstolo Paulo, ele não está pedindo por favor aqui. Por favor, deem graças em todas as circunstâncias? Não. Paulo aqui, ele também não está dando uma opinião. Olha, se eu fosse vocês, eu dava graças a Deus em todas as circunstâncias. O verbo ali está no imperativo. Ele está dizendo uma ordem. Deem graças. E pronto. Só isso. Deem graças. Isso nos deixa apenas duas opções. A primeira delas é: ou você está obedecendo a palavra de Deus, ou você está desobedecendo. E se você estiver desobedecendo, você está em pecado, você está pecando. Ordem é ordem, é para ser cumprida.
Outra. Isso quer dizer que se você hoje aqui não está com espírito de gratidão, você está pecando. Nós viemos aqui com o intuito de louvar a Deus, nós viemos aqui com o intuito de ouvir a palavra dele, não é minha palavra, a palavra é dele. Nós viemos com o intuito aqui de dar graças a Deus pelo ministério que está estabelecido aqui e por tudo que aconteceu em nossas vidas. Por que não? O objetivo nosso é esse. Nós deveríamos pensar nessa frase da seguinte forma: deem graças a Deus continuamente. É algo que você não para. É direto. Essa é a ideia, é uma ação constante que aponta as necessidades de que devemos fazer isso todos os dias. Não é apenas em alguns momentos que devemos dar graças a Deus. Ao contrário, a ordem aqui é sempre dar graças a Deus e ter essa atitude de gratidão com Ele. Nós já vimos o que é gratidão, nós já vimos o que se trata a gratidão, que é uma ordem, e isso nos leva a outro ponto. Por que há uma necessidade de uma ordem aqui? Pararam para pensar? Por que há uma necessidade de uma ordem? Não deveria ser uma coisa natural o agradecimento? O simples fato de viver não basta para você agradecer o seu dia? O simples fato do ar? Não seria então natural isso? Nós agradecemos? Por que Deus deixa na Bíblia uma ordem para sermos gratos? Pararam para refletir nisso? Se nós considerarmos o que Deus fez por nós, desde a criação, lembra? Na criação, tudo ele foi falar, né? Haja, faça, tudo criava através do seu falar. Mas o ser humano ele fez com as próprias mãos. Olha só que honra. Ele fez com as próprias mãos os detalhes, tudo perfeito. Ele foi e ainda colocou a sua imagem e semelhança, dotando a gente de características morais. E aí, vamos pular um pouco a história. Ele entregou seu filho para nos salvar. Ele elaborou um processo da redenção, na qual nós estamos hoje aqui por causa disso. Nós só estamos reunidos aqui porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sendo assim, deveríamos viver uma vida de gratidão sem reclamar. E aí vem a pergunta para vocês. É assim que tem sido a sua vida? Você tem agradecido a Deus constantemente? Você tem tido intimidade com Deus? Porque para agradecer a Deus, você também tem que ter intimidade com Ele. Você tem louvado a Deus? Porque o louvor é a fonte de toda alegria, né? Quando nós louvamos, nosso coração se preenche, se enche. Nós cantamos alegre, mesmo que você não saiba cantar como eu. Mas sai maravilhosamente bem. Porque Deus não se importa com se você está afinado ou não. Você tem buscado por Ele? Sua Bíblia fica aberta só no Salmo 91, Salmo 23 na sua casa. E você passa lá e nem olha. Aí você olha assim, a poeirinha está certinho. Se tirar a Bíblia, a poeirinha está certinho. Está assim? Eu espero que não.
Você tem orado? Porque a oração é onde você conversa com Ele. Você tem intimidade com Ele. Você tem orado? Nós fazemos as coisas muito no automático. Todo santo dia. Meio rotina. E aí nós vemos o seguinte, nós acordamos, quem ora ainda lembra, né? E quem já levanta e vai tomar um café, vai seguir sua vida, vai para o trabalho. Alguns, né, irmão Falquete, não trabalha, né? Mas, cadê o irmão Falquete? É aposentado, né? Passam um dia e não lembram de Deus. Sabe quando vão lembrar? Quando tomam uma fechada no trânsito. Quando acontece alguma coisa, aí fala, não, graças a Deus, Ele me livrou. Aí é um momento que você dá graças a Deus, né? Aí é um momento de agradecimento. Você até dá uma cantada, né? Oh, que maravilha! Você fica até mais revigorante. Depois acontece algo do tipo. Ele te livra. Mas enquanto não acontece nada, você não lembra. Passa batido. Chega em casa à noite, janta, deita e dorme tranquilamente. Espero que os irmãos não estejam fazendo isso. Espero que estejam orando, lendo, buscando a Deus, agradecendo a Ele. Mas isso é muito mais normal do que nós imaginamos. Acontece. Sabem por que essa ordem existe? Então, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Por causa disso que essa ordem existe. Quando cremos em Cristo Jesus, nós somos regenerados. Ou seja, passamos a ter uma nova vida por causa dele, por causa que cremos nele. Mas isso não significa que ele tira a nossa natureza pecaminosa. Ela permanece lá. E é por causa disso que nós temos que ter intimidade com Deus, buscar a Deus. Porque se nós não estamos alimentando o nosso espírito com algo frutífero que vem do céu, nós passaremos a alimentar o quê? A carne. E aí quem vai ficar mais forte nessa briga aí? Lógico que é a carne. A carne vai lembrar de agradecer a Deus por alguma coisa? Lógico que não. Portanto, a tendência do nosso coração é exatamente o oposto da gratidão. O oposto. Ela nem quer lembrar que Deus existe, mas nós temos o dever de lembrar a todo momento, porque nós estamos vivos por graça dele. Sendo assim, a falta de gratidão é insatisfação de alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Eu não estou grato por quê? Porque está faltando alguma coisa na minha vida. Talvez se eu tivesse uma roupa melhor, talvez se eu tivesse uma casa melhor, um emprego melhor, talvez se eu estivesse cursando a faculdade de graça. Está faltando alguma coisa, por isso que eu não sou grato. Talvez seja por isso. O normal do ser humano é a ingratidão. Nós vemos a ingratidão em todo lugar. Nós andamos no meio da rua e às vezes a gente ajuda uma pessoa, caiu alguma coisa no chão, nós entregamos ela, a pessoa não fala muito obrigado. Nem olha na sua cara. Já aconteceu isso? Com alguém de você já deve ter acontecido isso. Talvez na cabeça dela, fez mais do que sua obrigação. Já pensou nisso? A pessoa nem agradecer a você por ter pegado o objeto. É complicado. Mas é isso que o mundo faz. O ruim é quando um cristão faz isso. Aí sim. Aí já se viu, um cristão que é para ser referência, faz da mesma forma. Completamente errado.
É por isso que Deus nos deixa um mandamento no qual diz para vivermos em gratidão. Eu gostaria que você hoje meditasse nessa pergunta. Por que existe um mandamento se nós somos cristãos? Medite. Nós podemos e sabemos que Deus é o nosso protetor, o nosso guia, nosso perdoador. Deus, Ele cuida de nós, Ele está conosco a todo momento. Entre tantas outras coisas, nós poderíamos fazer um culto só para falar o que Deus é. E faltaria palavras, né? Portanto, meus irmãos, não resta outra alternativa a não ser viver uma atitude de gratidão a Ele, de louvor a Ele, de honras a Ele. O terceiro ponto é o mais complicadinho. Se nós devemos agradecer em todas as circunstâncias, isso quer dizer que nós devemos agradecer pelo mal? Nós devemos agradecer pelo pecado? Não. A resposta é definitivamente não. Eu estava vendo algumas notícias nos jornais e sempre está lá as mesmas notícias. Se você quiser ver tragédia, abre o jornal. Está lá. Jovem é morto. Fulano de tal é assaltada. Entre outras atrocidades que acontecem. São todas notícias tristes, horrendas, que nos revoltam, muitas das vezes. E sempre geram uma discussão a respeito de algum ponto. Não, esse rapaz aí, ele deve morrer por causa disso. Já vi cristãos falarem assim: não merece a pena de morte, não merece viver. A tragédia, nós temos que saber que não é motivo para dar graças. O que Paulo está querendo dizer aqui é que devemos dar graças mesmo em meio às tragédias. Hernandes Dias Lopes diz a seguinte frase: às vezes Deus não te tira do meio da adversidade, mas Ele te sustenta nela. É maravilhoso ver. Deus, Ele te sustenta na adversidade. Então, Ele não vai te tirar de lá, mas Ele vai te sustentar. A pessoa que ela é agredida, a pessoa que ela é violentada, seja qual for o crime, ninguém deve ser grato a isso. Muito ao contrário. Nós temos que estar indignados mesmo com isso. Porém, nós temos que lembrar que, mesmo com tudo isso acontecendo, às vezes acontece com nós ou com algum dos nossos familiares, mesmo que isso tudo aconteça, nós devemos lembrar que há um Deus que nos ama. Nós devemos lembrar que há um Salvador que se entregou por nós na cruz. É isso que nós temos que lembrar. É isso que tem que vir na nossa mente. A agressão, a violência, tudo isso são situações desagradáveis. Sendo assim, há uma pergunta, e essa pergunta ela se repercute muitas das vezes: por que isso acontece então? Por que essas coisas acontecem? E a resposta está em Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5, e diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Olha a resposta aqui. Esta é a resposta. Às vezes as coisas acontecem
mas nós devemos permanecer de pé, firmes. Vocês lembram? Eu acabei de falar do irmão Jason. Ele estava na sua casa, bateram lá, isso é assim, bateram, né? Arrombaram a porta, puxaram ele para fora, fizeram atrocidades com ele. Vai saber o que fez? Foi preso. E Paulo está dizendo, também em Romanos, também nos alegramos a enfrentar dificuldades e provações, porque isso produz em nós um caráter aprovado. Já imaginou isso? Um caráter aprovado. As pessoas, às vezes, fora do cristianismo, elas criticam o fato de nós termos a consciência de aceitar qualquer tipo de situação, porque nós sabemos que Deus está no controle. Porque nós conhecemos a verdade. E nós descansamos nele. A violência é algo bom? O roubo é algo bom? Não, nada disso é algo bom. O simples fato de nós pensarmos que isso pode ser bom é um absurdo. Não é bom. Mas mesmo acontecendo tudo isso de ruim, Deus continua sendo um Pai que te ama. Deus continua sendo um Pai que te libertou do pecado. Porque você estava condenado ao inferno. E Ele te libertou. Ele te resgatou. Ele cura. Ele cura. Quando Ele quer, Ele cura. Nós podemos lembrar que está escrito em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes não levamos em consideração que a vida daquela pessoa que cometeu um tal ato, ela pode mudar. E é esse ponto que eu quero chegar também. Ele pode ser agraciado com a salvação. Você imaginou isso? Aquele homem que fez tal atrocidade, ou aquela mulher que fez tal coisa horrenda, pode ser salvo. Nós estamos lendo a carta de um homem que viveu uma vida de transgressão. Ele perseguia cristãos. Sabe-se lá o que ele fazia com os cristãos. Nós sabemos que ele estava lá perto de Estevão. Estevão morrendo apedrejado e Paulo lá. E este homem foi resgatado. A vida dele foi transformada. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. A salvação, ela é para todos. Basta você crer. Se o apóstolo Paulo não é o suficiente, nós podemos lembrar do ladrão da cruz. Vai saber o que aquele cara fazia além de roubar. A morte na cruz era a pior condenação que havia. Ou seja, roubar só não era o suficiente para a cruz, não. Tinha algo mais. E ele foi salvo. Porque ele se arrependeu. Josemar Bessa, ele diz a seguinte frase: a lei de Deus condena o melhor homem, a graça de Deus salva o pior. Que lindo isso. Não adianta você ser um cara filantropo. Não. Eu faço minhas doações, eu sou uma pessoa que dou comida aos pobres. Meu irmão, fazendo isso à toa. Se você não tiver um coração totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo, esquece. Mas é aquele homem que não tinha absolutamente nunca ouvido falar, talvez, do Evangelho, estava com o Senhor Jesus ao lado dele ali. Esse ali, pior homem, condenado à morte por cruz, ele foi salvo.
o último ato, ele conseguiu a vida eterna. A graça de Deus, ela se estende a todos, assim também como a vingança e a justiça. Se nós pensarmos também que essa pessoa, ela foi livre e cometeu tal ato, não pense que os olhos de Deus não viram isso. Uma hora ele vai cobrar dessa pessoa. Nós temos que ter a certeza disso, que o julgamento de Deus vem. O que nós podemos concluir então? Podemos pensar que às vezes é difícil agradecer a Deus, difícil lembrar. Podemos pensar assim, porque nós somos pecadores. Nós temos a consciência que nós somos suscetíveis aos erros. Mas o que nós aprendemos hoje é que durante a nossa vida nós sempre tivemos o Deus Criador do Universo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis conosco, cuidando de nós. Deus é um Deus tão zeloso que Ele sabe a quantidade de fios que tem na sua cabeça. Não é isso que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 7? Ele sabe a quantidade de fios que tem na sua cabeça. Olha só. Deus é sem palavras. Seríamos incapazes de agradecer a Deus. Faltariam palavras para isso. Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer. É difícil viver uma vida de gratidão, mas nós temos que lutar para viver essa vida conforme Ele manda. Pois o que nós merecíamos está escrito em Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o presente dele. Você já recebeu esse presente? Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que ainda não podem receber esse presente. É um presente bonito, hein? É um presente com um laço maravilhoso. Receba esse presente, você também. Tenham em mente as palavras do rei Davi, no Salmo 51. Depois que ele peca, né? Ele comete um adultério com Batseba. Ele escreve um salmo maravilhoso. 51, versículo de 1 a 7, ele fala da seguinte forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Peguei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, e por isso tens razão no que dizes. É justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra sabedoria. Purifica minha alma, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Na toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque essas palavras emanaram de lá dentro, dos mais profundos do coração. Dá para imaginar aqui o quanto ele está contrito, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus lave, para que Deus tire essas manchas de rebeldia. Esse não é só um momento que nós separamos para falar de evangelismo, não. Esse é um momento para que você que está precisando também de um conserto com Deus, faça. Esse é um momento para que você reflita que hoje você não pode sair daqui da mesma maneira que entrou. Se você precisa de um conserto, o momento é este. Se você precisa da salvação, o momento é oportuno. O momento é agora. O Evangelho é isso. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado ao inferno.
Mais uma vez, há duas opções. Qual que você escolhe? Qual delas você tomará hoje? Que hoje, que amanhã, que sempre Deus seja louvado e engrandecido, seja o nome dele. O que eu posso dizer para os irmãos é que vivam uma vida de gratidão a Deus. Você que é cristão, você que é salvo, você que tem segurança, peça a Deus que Ele sempre renove na sua vida a alegria da salvação. Porque isso também é um dos mandamentos que Paulo dá, tá? Se vocês pegarem, pega no versículo antes aí, volta para o 17. 16. Alegrem-se sempre. Nunca deixe de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. São ordens que nós devemos seguir. É isso que nos mantém firmes. É isso que mantém a igreja firme. É a alegria, é a perseverança, é a oração, é a comunhão. É isso que nos une e nos fortalece. Que Deus abençoe a todos aqui. E que vivam esta vida, a única que nós temos, de gratidão a Deus, porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo mundo. Amém? Amém.